Se você acha normal ver crente brasileiro defendendo Israel com mais paixão do que defende o próprio Evangelho de Jesus, então você ainda não entendeu o tamanho do problema. Porque isso não é fé, isso é teologia política importada, propaganda religiosa e confusão histórica disfarçada de devoção. E eu vou te dizer uma coisa que muita gente vai se incomodar, mas eu também nem me importo. Uma parte dos evangélicos brasileiros não estão lendo a Bíblia como texto, estão lendo ela como um mapa de guerra. Não estão lendo Jesus como centro, estão lendo Israel como totem político. Não estão seguindo o reino de Deus, estão confundindo reino com Estado, promessa com geopolítica e fé com alinhamento ideológico. E antes que alguém surte nos comentários, vamos deixar uma coisa bem clara. Criticar o sionismo cristão não é atacar judeus. Criticar um projeto político não é odiar um povo. Criticar governo não é atacar fé. Misturar essas coisas é justamente uma estratégia usada para blindar um debate que deveria ser histórico, político e teológico. Mas vamos voltar ao nosso ponto central. Por que tantos evangélicos brasileiros defendem Israel de forma automática, quase emocional, cega? Porque durante décadas foi plantada no Brasil uma ideia muito específica, a de que o Estado moderno de Israel seria uma continuação direta, pura e sagrada do Israel bíblico. E que apoiar esse Estado seria praticamente uma ordem espiritual de Jesus. Só que isso é uma simplificação brutal. O Israel bíblico e o Estado de Israel criado em 1948 não são a mesma coisa no sentido histórico, jurídico e político. Uma é uma categoria teológica e narrativa que atravessa séculos de textos, exílios, alianças, disputas internas e releituras religiosas. O outro é o Estado moderno, fundado em contexto de colonialismo tardio, nacionalismo europeu, trauma do Holocausto, partilha da Palestina, guerra, expulsões, ocupações e disputa permanente. Misturar essas duas coisas como se fosse uma linha reta é um erro histórico. E você sabe por que esse erro pegou tão forte no Brasil? Porque os evangélicos brasileiros importaram um pacote pronto, vindo principalmente dos Estados Unidos, chamado sionismo cristão. Uma leitura que ganhou força, especialmente entre os séculos 19 e 20, associada a interpretações proféticas, dispensacionalismo, leitura apocalíptica literalista e uma visão de que o retorno de Jesus à Terra e a centralidade de Israel seriam sinais obrigatórios do fim dos tempos. Traduzindo, muita gente foi ensinada a olhar para o Oriente Médio não como historiador, não como cientista político, não como leitor crítico da Bíblia, mas como quem assiste um cronograma escatológico. E quando você transforma um conflito real, com mortos reais, em peça de tabuleiro profético, você simplesmente desumaniza o mundo. E aqui está o detalhe mais grave. Jesus nunca ensinou isso. Jesus não mandou idolatrar Estado. Jesus não mandou sacralizar exército. Jesus não mandou transformar fronteira em dogma. Jesus não mandou trocar compaixão por alinhamento automático. Jesus falou de reino de Deus. E reino de Deus, no Evangelho, não é sinônimo de Estado moderno. Israel não é o reino de Deus. Aliás, se você ler o Novo Testamento com honestidade, vai perceber que o movimento de Jesus é exatamente contrário a isso. Jesus relativiza o templo. Jesus confronta a elite religiosa. Jesus desloca o centro da fé da geografia para a fidelidade. Jesus amplia o horizonte da aliança. Jesus abre o reino para todas as nações. Jesus não está construindo uma teologia de idolatria territorial. Ele está desmontando uma religião de exclusivismo. Mas o que aconteceu no Brasil? Parte das igrejas transformou o tema em emoção pronta. Israel virou símbolo absoluto de lado de Deus. A Palestina virou caricatura. Árabe virou ameaça genérica. Muçulmano virou figura demonizada. E a complexidade histórica desapareceu. Qual o resultado? O fiel comum aprende a reagir, não a pensar. Se cai bomba em Gaza, ele não pergunta sobre civis. Se há ocupação, ele não pergunta sobre direito internacional. Se há expansão de assentamentos, ele não pergunta sobre ilegalidade. Se há bloqueio, fome, deslocamento e morte, ele não pergunta sobre humanidade. Ele reage com uma frase pronta. Quem toca em Israel, toca em Deus. Só que isso não é exegese, isso é slogan. E tem um detalhe que quase nunca aparece nesses púlpitos. Existem cristãos palestinos. Sim, cristãos palestinos. Gente que segue Jesus, fala árabe, vive na terra onde a narrativa bíblica se desenrola. E que simplesmente desaparece do discurso de quem fala como se todo palestino fosse inimigo automático de Deus.
Você percebe o nível real da distorção? O discurso é tão simplificado que apaga cristãos palestinos, diversidade judaica, judeus antisionistas, diferenças entre povo, governo e Estado, distinção entre crítica política e preconceito, e o fato básico de que nem todo apoio ao governo israelense é apoio ao povo judeu, e nem toda crítica ao governo israelense é antissemitismo. Quando você perde essas distinções, você não está defendendo a Bíblia. Você está repetindo propaganda. E aqui entra outro ponto que muita gente evita. O Estado de Israel é um Estado moderno, secular em sua estrutura, ainda que juridicamente definido como Estado-nação do povo judeu. Isso significa que ele tem governo, forças armadas, coalizões partidárias, interesses estratégicos, disputas internas, direita, centro, oposição, lobby, relações militares, tecnologia, como qualquer outro Estado. Ele não é, do ponto de vista político, uma entidade celestial pairando acima da história. Então, por que parte da igreja evangélica trata esse Estado como se fosse superior? Porque a fé foi capturada por uma lógica de guerra cultural e geopolítica. E no Brasil isso ganhou força por por várias razões. Influência dos televangelistas americanos, turismo religioso vendido como experiência espiritual e validação profética, uso eleitoral da pauta por líderes políticos e religiosos, crescimento de uma direita cristã que transformou Israel em símbolo ideológico e uma leitura bíblica rasa, fragmentada e emocional, sem contexto histórico. O resultado é brutal. Muita gente hoje conhece mais slogans sobre Israel do que o sermão de Jesus. Sabe repetir abençoarei os que te abençoarem, mas não sabe contextualizar Abraão. Sabe postar bandeira, mas não sabe explicar o reino. Sabe defender governo, mas não sabe lidar com o mandamento da misericórdia. E aqui está a pergunta que desmonta tudo. Se Jesus abriu o reino para todas as nações, por que tanta gente quer fechar isso dentro de uma bandeira de Israel? Porque bandeira mobiliza mais rápido do que consciência. Porque guerra gera identidade. Porque conflito dá pertencimento. Porque nós contra eles vende mais do que compaixão. E porque parte do mercado religioso descobriu que escatologia simplificada gera dinheiro, fidelização, viagem, voto e poder. Sim, há um mercado em torno disso. Um mercado de conferências, pregações, caravanas, produtos, cursos, conteúdo e exploração emocional do medo do fim dos tempos. E quando a fé vira mercado, o conflito vira espetáculo. Então vamos deixar isso muito claro. Eu não estou defendendo o Hamas. Eu não estou demonizando os judeus. Eu não estou negando o trauma histórico do antissemitismo. Eu não estou dizendo que Israel não tem direito de existir. Nada disso. O que eu estou dizendo é algo muito mais sério, bem mais sério. Trocar o evangelho de Jesus por idolatria geopolítica é um desvio espiritual. Transformar Estado em objeto de devoção é um desvio. Transformar guerra em liturgia é um desvio. Transformar sofrimento humano em cronograma profético é um desvio. E transformar crítica política em heresia é uma fraude intelectual. Jesus não ensinou isso. Jesus não mandou você amar mais um Estado do que as outras pessoas. Jesus não mandou você venerar mais fronteira do que justiça. Jesus não mandou você defender bomba do que misericórdia. Jesus, o Jesus de verdade, mandou você discernir. E talvez seja por isso que essa conversa incomoda tanto. Porque ela obriga muita gente a escolher entre duas coisas. O Jesus do reino ou a teologia que transformou Israel em ídolo político. Então eu te deixo com a pergunta mais incômoda de todas. Você segue o evangelho de Jesus ou o pacote ideológico que venderam para você em nome dele? Se você quer a parte 3, comenta aqui embaixo. Faz a parte 3.